Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A história que eu vou contar hoje é cheia de aventura, hein? Emoção, perigo. Você já sentiu aquela adrenalina de fazer algo arriscado e proibido? Hã? Olha lá, hein? Aquela sensação de pegar um objeto como uma obra de arte que você deseja muito, mas que não lhe pertence. Você está andando em uma galeria e olha uma pintura, uma escultura, admira, imagina como seria ter aquilo só para você. Então, por um instante, você para e começa a pensar nas consequências. Mas será mesmo? Você não vai machucar ninguém. E se de repente ninguém descobrir o que você fez? E se aquilo ficar em segredo, hein? A verdade é que você não pensa muito sobre isso. Parece que você não consegue raciocinar direito. O coração começa a palpitar dentro do peito, a excitação chega ao ápice e de repente você pega aquele objeto tão desejado e sai sem ser visto. Parece que está tudo certo. Que você enganou a todos. Só que não é bem assim, não. Não. No final das contas, a verdade sempre vem à tona. E o seu mundo desmorona, bem debaixo dos seus pés. Antes que você comece a pensar em algo errado, saiba que não dá para confundir a imaginação com a realidade e que devemos sempre pensar nas consequências dos nossos atos, não somente para nós, mas principalmente para os outros. Eu também não sou o Hitchcock e os fatos que eu vou contar são verdadeiros, viu? Assim, vamos traçar um perfil dos personagens reais da nossa história. Vamos lá. Stephanie Breituzar e Catherine Klensklaus. Ou nomes difíceis, hein? 2 dos maiores ladrões de arte da história. Você já ouviu falar sobre eles? Para contar tudo o que aconteceu, preciso voltar um pouco os ponteiros do relógio e começar pelo momento em que Stephanie começou a alimentar sua obsessão por obras de arte. O que ele queria era algo mais do que contemplar a arte, guardar aquele momento na memória e seguir em frente. Stephanie ansiava por ser dono dessas obras, como um colecionador, só que sem pagar o preço que eles valiam. Bom, pelo menos por algum tempo, até que um dia a conta finalmente chegou. Ele nasceu e cresceu na região da Alsácia, na França, em uma casa grande, confortável, repleta de móveis antigos e caros, móveis da época de Luís XV, armários do século XIX, algumas pinturas e esculturas. Sua família tinha uma considerável condição, digamos assim, um status social incrível e boas condições financeiras herdadas de gerações anteriores. O pai era executivo comercial na Suíça e a mãe era enfermeira. Stephanie era filho único e o desejo da família era que ele se tornasse advogado. Ele era um homem culto, tinha recebido uma boa educação, sabia falar vários idiomas, como o inglês e o alemão, mas acabou abandonando a faculdade e seguiu um caminho completamente diferente. Com 22 anos de idade, tudo aquilo que parecia estar no devido lugar começou a desmoronar em cima da cabeça do jovem. O casamento dos pais estava indo de mal a pior e chegou em um ponto insustentável. Os dois se separaram de uma forma bem traumática para o filho. O pai abandonou a família e deixou Stephanie e sua mãe sem dinheiro. Agora eles moravam em uma casa bem menor, sem os móveis e os objetos de arte do pai. A vida só começou a fazer sentido novamente para ele quando um amigo lhe apresentou a bela Anne Catherine Klensklaus. Usando as palavras do próprio Stephanie, foi um amor à primeira vista. Os dois eram tímidos, gostavam de aventuras e tinham o mesmo interesse pelos objetos de arte. Pouco tempo depois, o casal estava visitando um pequeno museu em uma vila na comunidade francesa de Tan. Enquanto os dois caminhavam pelo segundo andar do museu, Stephanie se deparou com uma pistola do século XVIII, que foi esculpida à mão. Ele ficou paralisado em frente à vitrine e olhou fixamente o objeto através da transparência do vidro. A única coisa que conseguia pensar era que uma arma como essa já deveria ter pertencido à sua família em algum momento.
Isso porque seu pai costumava colecionar armas antigas. O museu era pequeno, não possuía sistema de alarme e nem seguranças por perto. O único guarda do lugar ficava apenas na recepção. Além disso, o mostruário parecia estar parcialmente aberto. O que Stefan mais queria era esconder a arma em sua mochila. Ele estava fascinado, mas sabia que aquilo era errado, um furto, um crime. Hesitou por um momento, olhou para sua namorada ao lado e sussurrou baixinho seu desejo de pegar aquela pistola. Foi então que Annie disse: "Vá em frente, pegue." Meio semelhante a Eva, não é? E foi exatamente o que Stephanie fez. Saiu do museu com a arma dentro da mochila, sem ser visto por ninguém. Depois desse primeiro roubo, o casal não conseguiu mais conter a vontade de sentir aquela adrenalina novamente. Durante 6 anos, Stephanie Breituzar e Annie Catherine Klensklaus roubaram 172 museus e aproximadamente 238 obras de arte, que foram avaliadas com a impressionante quantia de US$ 1,4 bilhão. Mas se você está pensando que o casal tinha planos extremamente elaborados ou que usavam equipamentos modernos e sofisticados, você está muito enganado. Na maioria das vezes, os crimes eram cometidos em plena luz do dia e não era necessário utilizar muitas ferramentas ou estratégias muito elaboradas. Basicamente, a única ferramenta que Stephanie precisava era uma chave de fenda, enquanto Anne ficava responsável por distrair a segurança ou os visitantes do local. Ele simplesmente retirava uma pintura do quadro, guardava na mochila e, quando possível, colocava a moldura dentro de algum banheiro para não deixar nenhum sinal da obra no corredor. Depois os dois saíam juntos, como se nada tivesse acontecido. A sua técnica era muito simples. Ele escolhia objetos pequenos que pudessem ser facilmente escondidos. Uma pintura, por exemplo, não poderia ultrapassar os 30 centímetros. Com o tempo, Stephanie foi ficando cada vez melhor no que fazia. Ele sabia exatamente quais eram os limites das câmeras de segurança e tinha conhecimento de como desviar o foco para que sua imagem não fosse capturada. Apenas uma vez a polícia conseguiu uma gravação que mostrava o roubo, mas a imagem estava tão granulada que não foi possível identificar quem era o ladrão. O casal costumava viajar para países europeus diferentes e visitar pequenos museus. Eles se aproveitavam dos sistemas de segurança dos locais para fazer o furto, sem serem vistos. Em nenhum dos roubos houve violência. Os dois não usavam máscaras e nem entravam nos museus portando algum tipo de arma. Outra característica peculiar do casal é que eles levavam uma vida simples. Apesar da fortuna acumulada com as obras de arte, o casal não ostentava nenhum tipo de luxo. Stephanie continuou trabalhando como garçonete enquanto escondia muito bem sua identidade criminosa. A verdade é que o casal não vendeu nenhuma das obras roubadas, o que dificultou ainda mais a investigação policial. Todas ficaram guardadas na casa de Stephanie, como uma coleção particular. Como o casal não tinha muitos amigos, ninguém desconfiava que os dois guardavam em casa um tesouro roubado. Stephanie não roubou por dinheiro. Ele chegou a declarar que cometeu os furtos por amor e que os objetos sempre exerceram nele grande fascinação. Seria capaz de chorar por alguns objetos, afirmou ele uma vez. Disse também que roubar arte por dinheiro seria uma burrice, pois existem formas de ganhar dinheiro correndo menos risco. A polícia começou a desconfiar que os roubos estavam relacionados, mas acreditava que tanta astúcia na realização dos crimes só poderia ser o trabalho de uma quadrilha especializada no tráfico de arte. Mas como nenhuma das obras roubadas por Stephanie foram encontradas no mercado ilegal, a investigação não conseguia avançar. Ele só foi apanhado depois do roubo de uma
corneta no Museu Richard Wagner, quando deixou uma impressão digital na vitrine, na cidade de Lucerna, na Suíça. Quando percebeu o erro cometido, Stephanie voltou ao museu com Anne para que a namorada limpasse a impressão digital. Porém, um dos funcionários que tinha visto Stephanie no dia do crime identificou seu rosto e chamou a polícia. Preso como suspeito, a sua ficha criminal foi levantada e a polícia descobriu que Stephanie já tinha sido preso uma vez, quando foi pego pela segurança de um museu, depois de ter tentado furtar uma pintura no ano de 1997. Esse tinha sido um dos seus primeiros crimes. No entanto, na época, ele não tinha antecedentes criminais, por isso foi liberado rapidamente. Mas dessa vez, a situação era diferente. E todos os crimes de Stephanie foram revelados. Sua paixão e obsessão pelas obras era tão grande que dizem que ele tentou suicídio ao descobrir que sua mãe destruiu mais de 60 quadros para esconder as evidências do crime. Quando estava em custódia policial, durante as investigações, sua mãe queimou diversas pinturas, como as obras-primas de Bruegel, Watteau e François Boucher, e jogou diversos objetos no rio. Essa tentativa de não deixar vestígios do crime para proteger o filho teria sido um sucesso, se pouco tempo depois os objetos não fossem vistos flutuando nas águas do rio. Quando as obras foram apreendidas, Stephanie foi condenado a 3 anos de prisão, sua mãe a 1 ano e meio como cúmplice. Enquanto isso, Anne alegou não saber dos crimes do namorado, o que foi confirmado por ele. Por isso, Anne acabou sendo inocentada. Depois de cumprir a pena, Stephanie escreveu um livro narrando todos os furtos que cometeu. Esse foi o caso de um dos maiores ladrões de arte da história. Eu espero que tenha gostado da história de hoje, hein? Incrível, né? Meio roteiro de filme, não é? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!